Guida Calixto requer informações sobre a política de recolhimento de animais de grande porte no município de Campinas. Comissão de Constituição e Legalidade aprova projeto que prevê 20% da frota do transporte público para mulheres. Intoxicação medicamentosa é tema do Saúde Agora. A gente vai conversar com a farmacêutica Camila Albuquerque Matos, que vai trazer todas as explicações. Olá, boa tarde, são 12h08, começa agora o Jornal Câmara Notícia, edição desta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. E hoje a gente vai falar já o início do nosso jornal, começando com as notícias da metrópole, falando de oportunidade de emprego. Olha só, confira agora as vagas disponíveis no CEPAT Campinas. No Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, a vaga para açougueiro PCD, ajudante de eletricista, analista de recursos humanos, analista de testes de tecnologia da informação, analista imobiliário, auxiliar de expedição, auxiliar de instalação de infraestrutura, controlador de acesso, empacotador, operador de rampa, operador de caixa lotérico, vigia. Para saber os detalhes destas e outras vagas disponíveis no CEPAT, como requisitos, salários e localização da empresa, basta acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento no Portal do Cidadão. O CEPAT também disponibiliza um chat para evitar a necessidade de deslocamento. Para isso, basta na página do CEPAT ir na aba laranja, onde está escrito Atendente Online, disposta no canto inferior direito da tela para iniciar o atendimento. A unidade do CEPAT no centro fica na Avenida Campos Sales 427, a do Ouro Verde, no Horto Shopping, na Rua Armando Frederico Renganeschi 61, e a unidade do Campo Grande na Rua Manuel Machado Pereira 902, em frente à Praça da Concórdia. E atenção, você que prestou concurso público da Prefeitura de Campinas ou participou de algum processo seletivo. A Prefeitura está convocando mais 64 candidatos aprovados nesses concursos e processos para uma reunião de preenchimento de vagas que será no dia 18 de dezembro no Salão Vermelho. O horário deve ser confirmado na convocação e a relação dos convocados saiu no Diário Oficial do município de hoje, que você pode acessar lá no campinas.sp.gov.br/diário/oficial. Agora a gente vai falar das notícias do Legislativo, o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas, e a gente começa pelo trabalho das comissões, porque a Comissão de Constituição e Legalidade aprova projeto que prevê a destinação de 20% da frota do transporte público coletivo exclusivamente para as mulheres. A Comissão de Constituição e Legalidade, que tem como presidente o vereador Otto Alejandro, realizou a 18ª reunião ordinária de 2025 para analisar pareceres de 9 projetos. Também compuseram a mesa Felipe Marquesi, Nelson Mostri, Roberto Alves, Mariana Conte, Wagner Romão e Eduardo Magoga. Discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Mariana Conte, favorável ao PRE 11/2025, processo 243912, de autoria da mesa, que acresce o parágrafo único ao artigo 1º da resolução número 1016, de 15 de agosto de 2024, que institui o Espaço Criança na Câmara Municipal de Campinas. Pergunta ao vereador Felipe Marquesi como vota.
Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Nelson. Também acompanho o relator. Vereador Roberto Alves. Senhor presidente, eu também acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho a relatora. Vereador Wagner Romão. Favorável, presidente. Vereador Eduardo Magoga. Favorável, presidente. Então, o item 4 Pela está... ordem, presidente. Pela ordem, vereadora. Eu fui relatora desse projeto e eu acho que é importante dizer que, na verdade, é um projeto da mesa da Câmara que altera a lei da criação do Espaço Criança, denominando, então, o Espaço Criança, Espaço Cris e Tel, como uma homenagem à servidora aqui da casa e seu filho. Então, eu acho que é muito importante esse projeto. É uma prestação de homenagem em nome das vereadoras, dos vereadores de toda a casa, todos os servidores, funcionários aqui da casa. É isso. Tá certo. Parabéns, vereadora. Item 4 estão aprovado. Um dos destaques da pauta, a análise do parecer favorável sugerido pelo vereador Eduardo Magoga ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcelo Silva, que prevê a destinação de 20% da frota do transporte público coletivo exclusivamente para mulheres nos horários de maior movimento. O item 1 está aprovado. Houve 3 pedidos de vista, os demais foram aprovados. Nós tivemos alguns projetos com pedido de vistas aí, dos próprios autores, né? Nós concedemos vistas, agora os outros que foram aprovados seguem para as outras comissões e depois volta aqui para o plenário para apreciação de todos os outros vereadores. A expansão de ecopontos no município é o tema de mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos dos Resíduos Sólidos da Câmara Municipal de Campinas. O vereador Wagner Romão presidiu mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos do Legislativo de Campinas. O encontro debateu sobre a expansão dos ecopontos e também da usina recicladora no município. Isso é fundamental, porque a população precisa ter o ecoponto perto da sua casa para que ela possa fazer a dispensação daquele material que é mais pesado, né, que não é o resíduo sólido do dia a dia necessariamente, até pode ser também, né, o plástico, a embalagem, o papelão, o papel, o vidro, né, ele pode sim ser descartado nos ecopontos. Isso é especialmente importante porque ainda tem algumas regiões da cidade que aliás, acho que até a maioria das regiões da cidade, né, falta esse serviço da coleta seletiva, né? Então, ou é uma vez por semana só, ou não se sabe exatamente a frequência disso. E aí os ecopontos são a solução, porque aí a população pode levar esse resíduo até aos ecopontos. O que a gente vê é muito pouco, né? Quer dizer, nós temos 14 ecopontos na cidade. Há necessidade de, pelo menos, quadruplicar esse número, né? E sem o ecoponto não tem a coleta seletiva adequada. Dificulta o trabalho das cooperativas, então as cooperativas precisam se conectar aos ecopontos para que elas possam ter o seu trabalho melhor realizado, né? Então a gente vê como algo primordial. Participaram também da reunião um representante do Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo, da Regional de Campinas, além da professora da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Carmen Lúcia Santos Giordano, que trabalha com pesquisa sobre o gerenciamento de ecopontos e resíduos sólidos. A questão do resíduo sólido hoje, no âmbito municipal, ela é um problema crônico que a gente tem no Brasil, né? A gente tem a questão do resíduo sólido urbano, do resíduo de construção civil, que acabam recaindo sobre a administração municipal, né? E aí o ecoponto, né, ele é um instrumento, ele é uma infraestrutura-chave para que a gente consiga aumentar os nossos índices de recuperação de materiais por meio da reutilização, por meio da reciclagem. Eu estava justamente comentando, né, da importância da gente entender, e quando eu falo a população como um todo, a parcela de responsabilidade que cada um tem quanto à geração do resíduo sólido e quanto à participação na coleta seletiva, no descarte adequado, no direcionamento do seu resíduo, no caso de construção civil, para os ecopontos. O encontro ainda contou com a presença dos vereadores Bené Lima e Luiz Iabico, membros da Comissão Especial de Estudos. Eu, como relator dessa comissão, estou muito atento a todas as reuniões que aqui tivemos e teremos
para que nós possamos produzir um relatório depois muito objetivo, muito claro, e propondo soluções para essa questão de resíduos sólidos na cidade de Campinas. Infelizmente, nós sabemos que a cidade de Campinas ainda não dá atenção para esse tema, que é o meio ambiente. A gente sabe que é um tema muito importante e a prefeitura ainda não leva tão a sério. Eu espero que, com esse relatório do IABICO, um trabalho excelente que o Wagner e o IABICO vem fazendo aí em frente à comissão, eu espero que a prefeitura tome uma providência real sobre o lixo, entre aspas, de Campinas, que a gente sabe que não é lixo. Como eu estava falando com a dona Celeste outro dia, não existe lixo, é tudo reciclável praticamente, né? Então, eu espero que a prefeitura leve a sério essa comissão e tome providências urgentes. Eu espero que abra 50 ecopontos aqui na cidade de Campinas. Esse é o nosso desejo num futuro próximo. A gente vai batalhar na comissão aqui para que a gente possa primeiro entender exatamente a questão, né, o problema, e depois indicar mudanças que eu acho que são muito importantes para a cidade. E agora a gente vai falar do trabalho da Comissão da Mulher, que também realizou mais uma reunião. Vamos ver como foi. A Comissão da Mulher, que tem como presidente a vereadora Mariana Conte, realizou a 9ª reunião ordinária. Pela nossa experiência, todos nós sabemos, na questão da violência contra a mulher, a forma como as políticas são implementadas faz toda a diferença. Enquanto acontecer a comissão processante, eu entendo que a gente precisa, nosso pedido a gente vai encaminhar esse ofício para a presidência da Câmara pelo afastamento do vereador Otto Alejandro da Comissão de Constituição e Legalidade, porque enquanto acontece a comissão processante, ele é um poder que ele tem e que pode interferir no processo da comissão processante. A comissão analisou o parecer favorável sugerido pela vereadora Mariana Conte ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Igor Diego. O projeto determina que uma série de paradas de ônibus em locais mais vulneráveis deverão ser equipadas com totens interativos que ofereçam recursos tecnológicos para proporcionar maior segurança e companhia às mulheres. A vereadora Fernanda Souto fez parte da mesa. Também foi tema na comissão a violência doméstica e familiar. Nesse momento, nós vereadoras aqui da Câmara Municipal de Campinas, diante da crise que a gente vive no país com relação à violência contra as mulheres, dos números alarmantes, aqui em Campinas mesmo, o boletim do Sistema de Notificação de Violência contra as Mulheres de Campinas tem mostrado um aumento do número das notificações. No estado de São Paulo, o governador Tarcísio cortou pela metade o orçamento da Secretaria da Mulher. Isso vai impactar diretamente nas políticas públicas necessárias para se combater essa realidade. Então, diante dessa crise institucional que nós já vivemos, associada à necessidade do poder público de se posicionar, de garantir realmente que a defesa da vida e da dignidade das mulheres tenha prioridade nos espaços públicos, nós não tivemos dúvidas, a partir dessas denúncias que nós recebemos, que nós deveríamos aqui fazer um movimento para que essa casa acolhesse essas denúncias e tratasse isso com a máxima prioridade. Também compareceu e debateu a violência doméstica contra a mulher a coordenadora do Conselho Municipal da Mulher. Tem várias entidades que estão afastando homens com denúncia de violência doméstica também dos seus ambientes de trabalho, né? A OAB está com um trabalho assim, né, de afastar advogados. Então, pensar o que a gente pode, o que se pode pensar aqui na casa também, né, para que o ambiente de trabalho não fique tão tóxico para vocês, que já é, né, tóxico de um modo geral e ainda tem que aguentar esse tipo de coisa. E a Comissão de Honraria também realizou a sua 9ª reunião do ano. Confira. Presidida pelo vereador Edson Ribeiro e com a participação dos membros vereador Paulo Haddad e Benê Lima, a Comissão Especial de Honraria analisou 14 projetos de lei. Segundo a discussão de votação do parecer sugerido pelo senhor Dr. Ian, favorável ao PDL 143/2025, do processo número 244-160, de autoria do senhor Luiz Carlos Rossini, que consegue título de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales, Aurora Campinas. Eu gostaria de perguntar ao vereador Paulo Haddad como que a Vossa Excelência vota. Presidente, meu voto é favorável. Vereador Benê Lima, qual Acompanho o relator, voto favorável, senhor presidente. Esse vereador também vota favorável. Com os votos favoráveis,
Está aprovada. A terceira discussão de votação do parecer sugerido pelo senhor Dr. Ianco, do PDL 152 de 2025, do processo 244-238, de autoria do senhor Permínio Monteiro, que consegue diploma de mérito esportivo ao Sérgio José Salvucci e Douglas Mandalena. Eu gostaria de perguntar ao vereador Paulo Haddad como que a Vossa Excelência vota. Senhor presidente, eu acompanho o parecer do relator, meu voto é favorável. Vereador Belém Lima, como que a Vossa Excelência Voto favorável, senhor presidente. Ex-presidente também, vereador Edson Ribeiro, voto também favorável. Todos os projetos que estavam na pauta receberam parecer favorável e agora irão à votação em plenário durante reunião ordinária. Quero aqui agradecer Paulo Haddad, quero aqui agradecer Benê Lima, são os vereadores desta casa, e as suas considerações finais, Paulo. Presidente, mais uma vez, reforçar e ratificar a importância dessa nossa Comissão Especial de Honraria, sempre trazendo aqui a baia, trazendo à luz dessa comissão, pessoas, entidades que são expoentes da nossa cidade, da nossa comunidade campineira, para poder, desta forma, honrá-las e homenageá-las. Já deixar aqui de pronto, mais uma vez, a minha grata satisfação de dividir essa mesa também com o nosso querido vereador Benê Lima. Quero também mais uma vez agradecer aqui, uma satisfação estar aqui perto do vereador Paulo Haddad, é um vereador que me inspira muito, me ensina todo dia aqui na casa. O irmão do Vandão deu risada aqui, mas é meu professor, viu? O Paulo Haddad aqui, ele, até o que eu vou falar na tribuna eu pergunto para ele, é um vereador muito experiente, sabe o que fala, os projetos dele são muito bons para casa e para Campinas. Agora a gente vai falar de um requerimento, que é um documento que, quando protocolado pelo parlamentar, ele pede informações à prefeitura a respeito de um tema aqui na cidade e a prefeitura tem um período para responder. Este documento foi protocolado pela vereadora Guida Calisto sobre a política de recolhimento de animais de grande porte em Campinas. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento ao Executivo solicitando informações sobre a política de recolhimento de animais de grande porte na cidade. A gente quer entender o que está acontecendo. Veja, a cidade de Campinas, nós temos aqui territórios, áreas, distritos que tem uma demanda muito alta de animais de grande porte, né? Cavalo, bois, mas principalmente cavalos, né? E o que a gente também, a informação que a gente tem é que os acidentes que são fatais na cidade, acidentes de trânsito que são fatais, são aqueles que estão envolvidos esses animais. Porque muitas vezes esses animais são abandonados, aí os animais vão para as pistas, principalmente a John Boy do Lope, né, a Rui Rodrigues, que são avenidas longas que cortam boa parte e que são avenidas que acessam, que ligam os territórios Campo Grande e Ouro Verde até o centro. Então os animais ficam ali abandonados. E o que acontece? A gente quer saber qual que é a política de recolhimento desses animais quando estão abandonados. A gente sabe que o DPBEA só tem espaços para no máximo 6 animais, só que 6 animais é um número muito pequeno pelo tamanho da cidade. No documento, a vereadora ainda questiona se o Departamento de Bem-Estar Animal de Campinas possui algum tipo de contrato de serviços para este tipo de recolhimento. Também para saber se temos contrato, licitação, contrato aberto para poder fazer o aluguel dos carros boiadeiros, porque esses caminhões, carros boiadeiros, são eles que dão condições de poder transportar esses animais. Então a gente quer saber se a prefeitura tem esse contrato, se está vigente, se tem condições de fazer esse recolhimento, de colocar esses animais em segurança. E isso tudo tem que ser feito de forma legal, de forma segura, não pode ser feito de forma amadora, não pode ser feito de forma voluntária, movimentista, tem que garantir a saúde e a segurança dos animais. E hoje, 9 projetos estão na pauta da reunião que acontece logo mais às 6 horas da tarde. Um é de autoria da vereadora Débora Palermo, que proíbe
o funcionamento de motores de sucção e obriga a instalação de dispositivos para segurança em piscinas de uso coletivo. A medida deverá ser aplicada em piscinas de uso coletivo localizadas em praças de esportes, clubes esportivos, academias, condomínios verticais e horizontais, associações, hotéis, pousadas e estabelecimentos congêneres. Também está entre os destaques da pauta de hoje o projeto do vereador Dr. Ianco, que institui o programa de fornecimento de aparelho digital de pulso para medir a pressão aos hipertensos de baixa renda. Para o parlamentar, essa é uma questão de saúde pública. Por isso, é justo que este equipamento de aferição, que é simples de ser manuseado, seja disponibilizado àqueles que não possuem condições de comprar, justifica Ianco. A reunião pode ser acompanhada pessoalmente no plenário. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Hora de falar de saúde. Hoje nós vamos apresentar o quadro Saúde Agora e um tema que é considerado problema de saúde pública. Olha só, a intoxicação medicamentosa. Especialistas alertam sobre os perigos da automedicação e os efeitos que podem surtir no nosso organismo. Olá, está no ar mais um Saúde Agora. Na edição de hoje vamos falar de um tema preocupante que se tornou um problema de saúde pública. Vamos falar sobre intoxicação medicamentosa. Recentemente, a morte do cantor e compositor Lô Borges, aos 72 anos, vítima de intoxicação medicamentosa, colocou em pauta os perigos do uso incorreto de remédios e também da automedicação. Para falarmos sobre esse assunto, convidamos a Camila Albuquerque Matos, ela que é farmacêutica clínica e intensivista. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada pela sua participação. Um prazer estar aqui. Camila, para a gente iniciar então, para que o pessoal entenda exatamente o que vem a ser essa intoxicação medicamentosa. Ela faz parte de um conjunto, uma combinação de remédios para que aconteça essa intoxicação? Bom, não é necessário haver a combinação de medicamentos, né? Na verdade, a intoxicação medicamentosa nada mais é do que uma dose maior do que a dose terapêutica, né? A dose usual, né? Todo medicamento tem uma dose máxima e quando essa dose máxima é ultrapassada, já vem a ser uma intoxicação medicamentosa. E pode ser combinada ou não com outros medicamentos. Certo. E quais são as causas, mais comuns dessa intoxicação? Bom, primeira causa, a mais comum seria a automedicação, né? É muito comum, assim, no nosso dia a dia, de farmacêutico, a gente vê pessoas que se automedicam, né? Porém, não é recomendado de forma nenhuma a automedicação, né? É aquela coisa, Você toma um remédio do vizinho, que deu certo com o vizinho, que deu certo com alguém da família, todos esses sem orientação médica, sem ser passado ou prescrito pelo médico, Então, assim, esse uso de medicamentos sem orientação do médico ou do farmacêutico vem a ser uma automedicação. Então, é a causa principal de intoxicação, Também tem outras causas, como crianças, o acesso que ali uma criança não era para ter, algum idoso que confundiu o medicamento com outro, Tem também, essas são as causas de intoxicação. Camila, perfeitamente. Você comentou, a respeito sobre a causa principal, a automedicação, E a gente sabe que muitas pessoas acabam mesmo fazendo, o uso, assim, contínuo de remédios, até para enxaqueca, dor de estômago. Muitas pessoas acabam acostumando com aquele medicamento e faz esse uso excessivo, sem uma prescrição. E até mesmo, como você mencionou, às vezes deu certo um remédio com alguém, acaba também ingerindo essa medicação
existe algum medicamento, algum remédio que ele é mais perigoso? Por exemplo, para dor de cabeça, tem alguns analgésicos, né, alguns medicamentos que a pessoa às vezes nem espera aquele efeito do remédio acontecer, não passou a dor e já toma outro. Isso pode ocasionar também essa intoxicação? Pode. Na verdade, cada organismo é único, né? Então, assim, o que deu certo para um, não obrigatoriamente vai dar certo para outra pessoa, né? Então, assim, tem alguns medicamentos que também são calculados de acordo com o peso. Então, uma pessoa de baixo peso já tem assim, se ela for tomar o mesmo medicamento, a mesma dose com uma pessoa de um peso maior, já configura uma sobredose, já pode vir a ser uma intoxicação. Então, assim, todo medicamento é possível ter intoxicação dos mais variados tipos, né? E a intoxicação nós identificamos como, por exemplo, algum efeito indesejado e súbito, né? Os mais comuns são náuseas, vômitos, mas também pode ser alguns potencialmente mais graves, né? Como convulsão, coma, enfim. Certo. E nesses casos, Camila, quando a pessoa ela identifica, né, que ela fez o uso excessivo desse medicamento, em alguns casos tem então as náuseas, tem os vômitos, tem algo relacionado à parte física mesmo, dor de cabeça excessiva ou alguns outros comportamentos assim no corpo, e o que essa pessoa ela deve fazer? Porque às vezes ela pode não assimilar que isso é de fato da medicação que ela tomou, né? Claro. É assim, na verdade, se a pessoa sentir algum efeito indesejado ou súbito, ela já deve procurar atendimento médico. E o tempo é um fator essencial na mudança de conduta. Quanto menos tempo ela tiver entre o atendimento médico e a intoxicação, mais rápido ela vai reverter ali esse quadro, né? Se passar mais tempo para ir, se demorar mais, aí fica mais complicado, né? Então, assim, o tempo, e se ela sentir algum fator indesejado e súbito daquele medicamento, se ela passou mal, se ela não está se dando bem, o ideal é que ela já vá no prescritor ali, dizer, olha, eu não estou, né, me sentindo bem com esse medicamento, eu queria que ver a possibilidade de troca, né, ou então a suspensão mesmo, e ver a troca, a substituição ali da terapia, né? Nunca permanecer com esses efeitos, nunca parar sem indicação médica, né? Nem tomar e nem parar de tomar, né? Sempre ali procurar um médico ou farmacêutico, né? Da sua confiança ou da farmácia mais próxima que você tem. Perfeito. Em qualquer uma das situações, né, Camila, o correto, né, nesse caso, é realmente ter esse acompanhamento antes mesmo de iniciar uma medicação e até mesmo para parar, porque a gente sabe também, né, em várias pesquisas que parar de tomar uma medicação, de repente, isso também pode causar um efeito contrário, né? Isso. Eu não vou nem tão longe, porque assim, não precisa haver uma intoxicação para ter algum efeito indesejado, né? Nós também temos outro termo que é chamado reação adversa ou efeito colateral, que é o efeito indesejado naquela dose terapêutica. Então, assim, não deixa ficar intoxicado para poder ali procurar atendimento médico, né, ou ter alguma ação de alguma forma. Se houver algum efeito indesejado, reação adversa, já sim, você não tem que ficar ali sentindo aquela dor, aquele efeito, né? Você já pode sim ir no prescritor e solicitar a troca da terapia, né? Ou ali ver o que ele faz. Perfeito, Camila. A gente vai voltar um pouquinho e vai falar sobre essa questão, né? Você falou do que deve ser feito em relação dos sintomas, né? Se a pessoa ela começar a sentir um efeito diferente daquilo que ela costuma, um comportamento diferente, né, no organismo, o que ela não deve fazer em hipótese alguma, né, porque a gente lê sobre algumas questões, né, falando sobre isso, que muita gente acaba provocando, né, vômitos, acaba bebendo alguma coisa também, que viu na internet, isso jamais pode acontecer, o que essa pessoa, ela não deve fazer, que de fato pode piorar e intensificar esse quadro, né, que ela está. Perfeito. É bem como você falou, né?
Por exemplo, antigamente tinha uma cultura de se usar leite para poder desintoxicar, ou então, né, ali diminuir de alguma forma essa intoxicação, mas não, o leite é contraindicado, né? Então, assim, realmente você tem que procurar atendimento médico e nunca tomar nada sem esse atendimento médico, né? Por exemplo, leite ou induzir o vômito. Tem alguns medicamentos que, se você induzir o vômito, ele irrita, né, a mucosa aqui, então não tem como, né? Vai piorar aí o efeito, né? Então, sempre procurar o mais rápido possível atendimento médico. Perfeito. Então, Camila, uma outra questão, né, falando um pouquinho sobre essa questão dos sinais também, e a gente fala agora sobre os tratamentos, né? A pessoa, então, que ela está sentindo esse mal-estar, que ela pode já ser diagnosticada com essa intoxicação, indo até o centro de saúde, o hospital, qual que é o tratamento? Qual é a primeira coisa, então, que o profissional de saúde ele vai realizar nesse paciente, né, para fazer essa identificação, e aí ele vai tomar alguma medicação também no hospital, ou ele vai passar por um procedimento de uma lavagem estomacal, alguma coisa nesse sentido? Como que funciona? Bom, tem protocolos, né? Por exemplo, o ideal é você, o acompanhante, né, o familiar, caso você Deus o livre, né? Tem alguém intoxicado na sua família com você e você tiver que sempre levar um número maior de informações. Por exemplo, o blister vazio de tantos comprimidos que uma pessoa tomou, né? O paciente ali tomou. Por exemplo, o frasco vazio, né? Então, essas informações já contribuem bastante, né? Para dizer ali qual foi o medicamento, qual foi a substância que o paciente ingeriu. E tem alguns protocolos, por exemplo, sim, pode ser alguns casos com lavagem gástrica, né? Outros casos tratar o sintoma mesmo, né? Por exemplo, se aquele paciente está vomitando muito, tratar os sintomas, né? A dor de cabeça exacerbadas, tratar a dor de cabeça, né? Enfim, alguns casos até hemodiálise, né? Quando não é possível fazer a lavagem gástrica, o carvão ativado, enfim, tem várias maneiras, né? Isso tudo, então, o tratamento ele vai depender do estado mesmo, né, de gravidade que está esse paciente, da medicação que ele acabou ingerindo. E no caso de uma parte assim mais grave, né, o paciente ele fica com sequelas, qual que é o estágio mais grave dessa intoxicação, por exemplo, Camila? Bom, nós temos os mais variados tipos. Pode ser uma intoxicação leve, assim, sempre frisando a primeira coisa, se possível, né? A primeira coisa é sempre suspender aquele medicamento que causou aquela intoxicação, né? Às vezes, assim, em pacientes, por exemplo, com o rim comprometido, vai ser uma sobredose para ele, mas para nós vai ser dose usual, né? Então, assim, primeiro, a suspensão daquele medicamento, né? Segundo, tratar os sintomas. E sim, pode ter intoxicações graves, né, do paciente precisar de uma unidade de terapia intensiva e até pode vir, infelizmente, a óbito, né? Então, assim, tudo vai depender, né, do estado desse paciente. E lembrando, né, eu acho que a mensagem que fica, né, Camila, diante desse nosso bate-papo, é que, em hipótese alguma, a pessoa ela deve fazer aí a automedicação, tem que sim procurar um profissional de saúde, independente de qual doença esteja, de qual sintoma esteja sentindo, o importante é não se automedicar, é isso, né? Exato. Esse é o recado principal, nunca se automedique, sempre que você tiver dúvida, procurar o profissional de saúde, o médico ou farmacêutico, nunca tomar aquele medicamento que deu certo para o vizinho, que deu certo para a amiga, que deu certo para a prima, né? Sempre, cada organismo é único, o que deu certo para você pode não dar certo para outra pessoa. E, do mesmo jeito que você não toma o que o seu vizinho toma, também você não deve indicar, né, sem ter a tal expertise, né, sobre o medicamento. Sempre só o médico e farmacêutico. Com certeza, exatamente. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui e ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço.
O Saúde Agora fica por aqui. A gente conversou com a farmacêutica Camila Albuquerque Matos. Para você, obrigada pela companhia e até a próxima edição. Tchau! Hoje ainda o tempo permanece instável, mas para esta quinta-feira, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, as instabilidades perdem força na região. A previsão, olha, para amanhã é sol entre nuvens, com chuva fraca e moderada ao longo do dia. O sol aparece aí logo pela manhãzinha e a temperatura deve ficar entre a mínima de 19 e a máxima de 30 graus na nossa região. Bem, e com isso, o Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que você pode continuar com a nossa programação. 3 horas da tarde tem transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Cultura. É a 10ª reunião do ano para fechar os trabalhos de 2025. E lembrando que 6 horas da tarde, hoje tem reunião ordinária com 9 projetos na pauta. Continue com a gente e uma boa tarde.